Graças a Deus, Deus te abençoe, te ilumine. Vamos falar de um assunto muito importante hoje. Esse assunto se refere a um grande erro que um rei de Israel cometeu. Nós vamos falar sobre o rei Asa. Ele fez uma aliança com o rei da Síria e aos olhos de Deus isso não foi bom. Vocês vão saber por quê. O texto que a gente vai ler está em segundo livro de Crônicas, no capítulo 16, versículo 1 em diante. Vamos ler então. No 36º ano do reinado de Asa, 36º, subiu Baasa, rei de Israel. Então o rei de Israel subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então o que o rei Baasa fez, o rei de Israel, o rei Baasa? Ele edificou uma cidade que foi chamada Ramá, perto ali de Israel, no caso de Judá, para que ninguém chegasse ao rei de Judá, que era Asa. Ou seja, para que ninguém pudesse fazer aliança com o rei Asa e se fortalecer e depois eles ganharem todas as guerras. Então o que esse rei fez? Ele edificou uma outra cidade para impedir que ninguém chegasse ao rei Asa, nem o rei Asa saísse da cidade de Judá. E o que aconteceu? O rei Asa, ele fez uma aliança com o rei da Síria. O erro dele foi isso. Ele devia ter confiado em Deus. Ele devia ter acreditado na poderosa mão de Deus. Mas não, o que ele foi fazer? Ele foi fazer uma aliança com o pior inimigo, um dos piores inimigos de Israel. Porque eu não sei se você sabe, mas o primeiro império da terra que oprimiu o povo de Deus, nós sabemos que foi o Egito, Faraó. Mas depois que o Egito caiu, depois que o Egito foi removido, destruído, quem passou a reinar, ou melhor, quem passou a oprimir a Israel e o povo de Deus e até as outras nações, foi a Síria. E a Síria era tanto quanto pior o Egito, era muito pior do que o Egito. Para o rei da Síria, para a Síria, por exemplo, existiam atrocidades que para eles eram normais eles fazerem. Então a Síria foi até mesmo pior do que o Egito, perseguindo o povo de Deus. Então o erro de Asa, o rei Asa, rei de Judá, foi isso, ter feito aliança com o rei da Síria. E vamos continuar para vocês verem, versículo 3, olha a mensagem, a carta, a aliança que ele vai fazer com Ben-Hadad, Eu vou até ler o versículo 2 para vocês entenderem melhor. Olha só, então Asa tomou prata e ouro. O rei Asa pegou prata, pegou ouro, e essa prata e esse ouro não era qualquer prata, qualquer ouro achado numa mina, não. Esse ouro e essa prata foi tirado, sabe da onde? Da casa do Senhor. Olha lá, Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou os servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro, vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvido ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra a cidade de Israel e feriu
Ijon, Adã e Abel-Maim, e todas as cidades armazéns de Naphtali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa a edificaram. Com elas edificou Asa a Geba e a Mispa. Agora vai vir a repreensão de Deus. Asa repreendido por Hanani, versículo 7. Naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá. Ele disse: porquanto confiastes no rei da Síria e não confiastes no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grandes exércitos com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, Ele os entregou nas tuas mãos. Então olha aqui para mim, por favor. O erro de Asa, do rei Asa, foi ter confiado numa aliança com o rei da Síria, ter feito uma aliança com o rei da Síria e se esquecendo da aliança com Deus, porque teve outras guerras anteriores a essa, que o exército inimigo era muito maior, era muito mais numeroso, mas mesmo assim Deus entregou os inimigos nas mãos do rei Asa e Asa venceu. E agora, quando vem essa outra peleja, essa outra guerra, o rei Asa vai e confia numa aliança e faz uma aliança com o rei da Síria, com um dos piores inimigos do povo de Deus. Então esse foi o grande erro do rei Asa, na qual foi repreendido pelo profeta. O erro de muitas pessoas tem sido esse: fazer alianças ou confiar em alianças feitas com homens, confiar no homem, confiar em situações da terra, em coisas da terra, e deixar a aliança, a confiança que um dia, que outrora fez com Deus. Todos nós temos uma aliança com Deus. Quem fez uma aliança com Deus tem uma aliança com Ele, e é nessa aliança que nós temos que confiar. Nós não podemos colocar o nosso coração no homem, ou naquilo que o homem promete ou fala. Não, nós temos que colocar nossa fé e nossa confiança, os nossos olhos em Deus, porque se o inimigo for numeroso, ou se o inimigo for muito grande, maior do que imaginamos, mesmo assim não é maior do que Deus, não é maior que a aliança que temos com Deus. Então o erro que uma pessoa pode cometer, um erro que um homem, assim como Asa cometeu, esse erro que foi o erro de esquecer daquele que fez uma aliança com ele. O erro de Asa foi ter esquecido da aliança com Deus. Esse tem sido o erro de muitas pessoas: esquecer de Deus, esquecer do seu Criador. Porque no momento em que eu esqueço do meu Criador, eu me torno uma criação perdida. Mas no momento que eu acredito e creio na aliança com meu Deus, meu Criador, eu sou bem sucedido em tudo em que eu fizer, em tudo que eu colocar as minhas mãos, eu sou honrado por Deus. Então aqui, lá no versículo 9, vai dizer o seguinte: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedestes loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Está vendo? Então a proceder do rei Asa
foi louco, ele agiu como louco. Aqui fala que ele agiu loucamente, contudo esqueceu da aliança que ele tinha com Deus. Depois disso, ele passou por mais situações piores, e a pior das situações foi até da morte dele. Se você for estudar como que foi o fim do rei Asa, ele pegou uma enfermidade nos pés, olha só, ele pegou uma enfermidade nos pés, uma enfermidade que se tornou mortal. Ele não recorreu a Deus que curasse ele daquela enfermidade nos pés, ele confiou nos médicos daquela época. E sabe o que aconteceu? Uma enfermidade nos pés tirou a vida dele, ele morreu. Então, quando alguém esquece da aliança com Deus, entra numa morte espiritual e também a morte do corpo, que aí já é o pior para aquela pessoa, quando ela perde a oportunidade aqui que ela tem na terra. Tá bom? Então, coloca isso aí, esse ensinamento no seu coração. Não cometa esse erro de abandonar a aliança que você tem com Deus, tá bom? E assim você será bem sucedido. O dia que você deixar Deus é o dia que você vai estar declarando derrota para a sua vida. E eu sei que você não quer isso, então permaneça com Deus, tá bom? Compartilha este vídeo, essa mensagem com mais alguém, e Deus vai abençoar muito, tanto você como essa outra pessoa, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus.